Você piscou, e o mundo virou de cabeça para baixo. Aquilo que ninguém imaginava, aquilo que parecia impossível, aquilo que por anos foi motivo de meme, piada e dúvida, finalmente aconteceu. E não foi um jogo parelho. Não foi decidido nos acréscimos. Não teve drama. Foi goleada, foi atropelo, foi aula. O Paris Saint-Germain está classificado no Mundial de Clubes, com sobras, com autoridade, com uma daquelas atuações que entram para a história, não só do clube, mas do próprio futebol mundial. Mas o que talvez tenha chocado ainda mais do que o placar foi a vítima. Do outro lado estava um adversário que carregava o peso da camisa, da tradição, da coroa, e que tinha entre seus astros um certo nome que a torcida parisiense conhece bem. Um nome que já foi símbolo, herói, capa de revista e rosto de projeto bilionário. Um nome que, depois de sair pela porta dos fundos, viu seu antigo clube fazer justamente o que ele nunca conseguiu fazer: brilhar no Mundial. E entre tantas reações, uma se destacou. Uma que veio com peso, com respeito, com surpresa e com aquele toque de sinceridade brutal. Sim, ele mesmo, Thierry Henry, a lenda, o campeão do mundo, o comentarista que não tem papas na língua, o francês que, quando fala, até os mais arrogantes param para ouvir. E o que ele disse ao vivo, com o microfone na mão e os olhos arregalados, deixou claro: o PSG está em outro nível, e Mbappé ficou para trás. Para entender o peso dessa reação, a gente precisa voltar um pouco no tempo, relembrar as feridas abertas, porque PSG e Mbappé não se separaram em paz. Não teve foto de despedida, não teve homenagem com flores, não teve camisa aposentada, teve silêncio, e silêncio nesse caso falou alto. Mbappé saiu como saiu, no auge da tensão, no meio das desconfianças, com a torcida dividida, com a diretoria aliviada, com os bastidores em ebulição. O jogador que um dia foi chamado de o futuro do PSG virou um passado mal resolvido. E por ironia do destino, seu novo time foi justamente quem caiu diante do Paris, com uma goleada que doeu na alma e no orgulho. Henry viu tudo, e não apenas viu, comentou, ao vivo, sem filtro, com aquela postura de quem não tem rabo preso com ninguém. É curioso, ele começou dizendo, com aquele sorriso sarcástico no canto da boca. O PSG, por anos, correu atrás de um protagonismo mundial, com grandes nomes, com estrelas, com promessas, e agora, justamente sem elas, conseguiu aquilo que parecia inalcançável. A indireta tinha destino, e todo mundo entendeu. Mas ele não parou por aí. Henry fez questão de destacar que o time francês parecia mais solto, mais coletivo, mais preparado. Como se o peso tivesse saído, como se o fantasma tivesse sido exorcizado. O futebol é engraçado. Às vezes você precisa deixar ir, para conseguir chegar. Foi nessa hora que os apresentadores ao lado olharam uns para os outros, porque aquilo não era uma simples análise tática, era um recado com endereço. E vamos ser sinceros, se tem alguém com moral para falar isso, é o Henry. Ele conhece o futebol como poucos, viveu a pressão, sentiu a glória, viu de dentro como funciona a mente de um craque e sabe identificar com clareza quando um time joga com alma e quando joga para cumprir tabela. O PSG de hoje, ele disse pausadamente, parece mais PSG do que nunca. E foi aí que a internet explodiu, porque ninguém esperava que, justamente num momento de reconstrução, o clube francês fosse calar o mundo com uma atuação tão dominante. Ninguém imaginava que o mesmo time que por anos foi sinônimo de decepção em grandes jogos internacionais fosse capaz de fazer o que fez, contra quem fez. E Mbappé, ali, do outro lado, foi obrigado a assistir. O craque que sonhava com a bola de ouro, o garoto que queria escrever história com sua nova camisa, o protagonista que esperava aplausos, saiu vaiado, saiu questionado, saiu eliminado. Henry não riu, mas o olhar dele dizia tudo. Você fez sua escolha. E enquanto os comentaristas do programa tentavam minimizar, dizer que o placar foi exagerado, que o jogo foi atípico, que os erros individuais comprometeram, Henry cortou tudo com uma frase só. Eles não perderam por acaso, eles perderam porque o PSG foi melhor em tudo. A fala de Henry viralizou. Em segundos, os cortes do programa estavam espalhados por todas as redes. TikTok, Twitter, YouTube, Instagram. Era só abrir qualquer plataforma, e lá estava ele, o francês mais direto do futebol mundial, dizendo com todas as letras que o PSG, sem Mbappé, parecia mais PSG. E aí, meu amigo, o mundo reagiu.
Na França, as manchetes foram unânimes. Finalmente, o PSG é mais do que um projeto. No resto da Europa, o tom foi mais de espanto. Deram o troco em alto nível. E no continente onde o futebol é paixão de alma, a narrativa foi direta. A camisa pode ser nova, mas o futebol é gigante. Mas o mais curioso não foi a vitória em si. Foi a maneira como ela expôs uma ferida antiga. Durante anos, o PSG viveu à sombra de Mbappé. Tudo girava em torno dele, desde a escolha dos técnicos até o estilo de jogo. Tudo era adaptado, moldado, pensado para maximizar o brilho de uma única estrela. E agora, sem ele, o que se viu foi justamente o oposto. Um time, um coletivo, uma engrenagem, um conjunto afinado. E é por isso que a fala de Henry ecoou tanto. Porque não era só sobre futebol, era sobre identidade, sobre alma, sobre um clube que, por fim, parecia ter se encontrado. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o silêncio reinava. Mbappé, sempre eloquente, dessa vez não apareceu. Não foi ao microfone, não postou, não reagiu. Talvez porque soubesse que qualquer palavra seria usada contra ele. Talvez porque, lá no fundo, sentiu o baque de ver o PSG viver um de seus maiores momentos. Sem ele. E é aí que a ironia do futebol mostra sua força. Porque se alguém dissesse meses atrás que o time francês conseguiria não só sobreviver, mas evoluir após a saída de sua principal estrela, seria chamado de louco. Mas o futebol tem dessas. E Henry fez questão de bater nessa tecla. O PSG não precisa de um salvador, precisa de uma ideia. E hoje essa ideia está mais clara do que nunca. Mais uma vez, os comentaristas tentaram desconversar. Falaram de investimento, de contexto, de planejamento. Mas Henry não tirava os olhos da câmera. E aí soltou mais uma pérola. Eles perderam o ídolo e ganharam o time. Foi nesse momento que a mesa caiu. Metaforicamente, é claro, mas o clima ficou pesado, porque era verdade demais para ser ignorada. Do lado de fora dos estúdios, o impacto foi ainda maior. As torcidas rivais comentavam com surpresa. Alguns diziam que o PSG finalmente aprendeu a competir. Outros afirmavam que a saída de Mbappé foi um alívio tático. E havia quem falasse abertamente que a era dos intocáveis acabou e que isso fez bem ao futebol. Mas no meio disso tudo, uma dúvida pairava no ar. O que teria acontecido se Mbappé ainda estivesse lá? Henry não fugiu da pergunta. Encarou e respondeu com frieza. Talvez eles não tivessem feito o que fizeram hoje. Uma frase seca, curta, mas devastadora, porque ela colocava um ponto final em uma discussão que durou anos. Não importa o talento, a mídia, os prêmios, os gols. O que importa é o que você entrega quando o jogo vale. E naquele jogo, o PSG entregou tudo. E Mbappé, nada. A verdade é que o futebol, em sua essência, não perdoa. Ele cobra, ele responde, ele fecha ciclos. E o que aconteceu nesse Mundial foi exatamente isso. O fechamento de um ciclo onde o PSG finalmente deixou de ser coadjuvante no seu próprio projeto, onde a obsessão por um nome deu lugar à força de um grupo, onde a dependência virou liberdade. Henry viu isso tudo, e mais do que ver, ele sentiu, porque ele conhece o sabor de vestir uma camisa pesada, conhece o peso de representar um país, um clube, um sonho, e por isso quando ele fala, não é só opinião, é testemunho. Acho que hoje, ele disse já no fim da transmissão, a gente viu um time nascer de verdade, e isso não tem preço. Silêncio no estúdio. Ninguém rebateu, ninguém teve coragem, porque ali não era mais análise, era constatação. Mbappé, agora no Real, vai ter tempo para pensar, para digerir, para repensar escolhas, porque o mundo viu e o mundo reagiu. E o nome dele, mesmo não jogando pelo PSG, foi o mais citado do dia, e não da forma que ele esperava. E o PSG segue, classificado, forte, respeitado, com sangue nos olhos e um sorriso no rosto. Henry, com sua elegância natural, levantou, ajeitou o paletó e, antes de sair, resumiu tudo em uma última frase. Eles queriam saber se o PSG sobreviveria sem Mbappé. Agora sabem. E você? Concorda com Henry? O PSG ficou mais forte sem Mbappé? Ou foi apenas um jogo fora da curva? Comenta aqui embaixo, porque eu vou fixar o melhor comentário. Valeu e que Deus te abençoe.